Gente, tudo bem com vocês? Vamos agora destrinchar tudo sobre o seu edital da Polícia Militar de Tocantins para os cargos de soldado combatente e para músicos, né? Do quadro aqui de praças. Nós vamos falar tudo sobre soldado combatente e para os nossos músicos também. Então, agora toda a nossa parte desta aula será tudo sobre a discursiva e tudo que fala no edital, para vocês entenderem certinho o que veio pedindo. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para você deixar o seu like, enviar para o seu amigo que também fará essa prova e não deixar de se inscrever aqui no canal para ajudar a Gabi a chegar mais longe ensinando redação por aí. Mas sem mais delongas, porque quem é meu aluno já me conhece, que a gente não enrola na aula, pelo contrário. A gente traz muito conhecimento e é muito objetivo, tá bom? Vamos agora compartilhar aqui minha tela para que a gente possa começar a falar tudo sobre a nossa dissertativa, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte: a nossa prova dissertativa, ela vai ter uma quantidade estabelecida para correções. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você estiver dentro dessas correções e você tirar uma pontuação muito boa, tem uma ótima notícia para você. Você pode modificar a posição dentro da sua redação. Como assim, Gabi? Muito simples. A nossa redação, ela tem caráter eliminatório e classificatório. O que isso quer dizer? Significa que se você não tirar um mínimo estabelecido, que já já a gente verá quanto que é, você vai ser automaticamente eliminado do concurso. Agora, se você tirar uma nota muito boa, você pode modificar a sua classificação. Por isso que se denomina eliminatório e classificatório, mexe com a sua classificação. Tanto pode fazer você subir posições quanto descer posições. Então, por isso que estudar redação vale a pena. Então, agora a gente vai ver quantas redações vão ser corrigidas para este nosso certame. Bom, aqui ao total mesmo, nós vamos ter 2.900 redações corrigidas. Você escutou? Vou repetir. 2.900 redações corrigidas. Pouca coisa, né? Brincadeiras à parte, muita coisa, gente. Isso significa que você tem chances absurdas de estar aqui dentro e fazer com que a sua classificação seja modificada. Mas para isso você precisa treinar, porque não atingindo o mínimo você automaticamente está fora e também não tirando uma nota tão boa, você não fica dentro aqui ou não está dentro da primeira turma, como a gente quer que você esteja, certo? Então a gente precisa se esforçar para que a gente consiga tirar a pontuação máxima. E como que vai funcionar a nossa redação, Gabi? Muito simples. Aqui a gente tem algumas partes que a gente precisa saber, né, antes de tudo. Primeiro, a nossa redação vai ser um texto dissertativo e ela vai ter de 20 a 30 linhas, ou seja, você precisa escrever no mínimo 20 linhas para que você não seja eliminado do certame. Gabi, escrevi 19 linhas, eliminado. Não vou nem ler sua redação. Precisa escrever 20 linhas para estar dentro ali da correção, ok? Mínimo 20, máximo 30 linhas, tá? Também não pode escrever 31. Precisa escrever no máximo 30 linhas, tá? Aqui a gente vai ter, né, a folha de resposta específica no dia. No dia da prova, vocês sempre recebem duas folhas, tá? Uma para o rascunho e outra para a definitiva. E a definitiva é tudo ou nada, né? Essa que vai para a correção, certinho? Outro ponto aqui que a gente vai abordar. Aqui, eles trazem a nossa tipologia textual. Ah, Gabi, vai ser uma dissertação argumentativa? Vai ser uma dissertação expositiva? Vai ser um estudo de caso, uma questão discursiva? Tá bem aqui, ó, nesse trecho que eu acabei de grifar para vocês. Vamos ler? O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. E o seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Que tipologia é essa, Gabi? Argumentativa. Tipologia argumentativa. Você vai apresentar valores, crenças, opiniões, você vai poder argumentar, você vai trazer uma citação de comprovação, você vai trazer elementos que comprovem aquela tese, aquela ideia que você está querendo defender ao longo do seu texto.
Ou seja, vamos ter uma redação dissertativa argumentativa, que você terá que fazer entre 20 a 30 linhas e vai ter que trazer a sua opinião, valores, crenças, tá? Tudo referente ao quê? Aquilo que foi pedido. Lembrando que não podemos ferir os direitos humanos, tá? Porque dependendo ali da perguntinha, a gente sempre tem que ficar dentro da lei. A gente tem que trazer crenças, opiniões, claro, mas sempre dentro ali do viés dos direitos humanos, sem ali se esvair muito do que está sendo pedido. Outro ponto, a gente vai ter 20 pontos, certo? E aí, nós tivemos uma divisão desses 20 pontos, que eu preciso explicar para você. A nossa redação, ela vai ser composta em 8 tópicos, ou seja, eu vou avaliar sua redação em 8 quesitos. E você vai ter que explicar para mim e vai ter que abordar dentro da redação tudo isso, tá bom? Primeiro deles, atendimento ao tema proposto. Vale 4 pontos. O que é isso, Gabi? Você vai ter que atender aquilo que foi pedido. Tá pedindo para você falar sobre segurança pública. Então você vai ter que falar sobre segurança pública. Tá pedindo para você falar sobre inteligência artificial. Você vai ter que falar sobre inteligência artificial. Se você, tiver que falar sobre, por exemplo, meio ambiente. Se não falar sobre aquilo que foi pedido, automaticamente eu perco o ponto. E dentro dessa parte de tema proposto, a gente tem algumas regrinhas que a gente precisa ter dentro do desenvolvimento, dentro da conclusão, e que você precisa falar integralmente sobre o tema, trazer suas opiniões, trazer citações. Então, esse quesito 1 aqui fala o quê? Você precisa falar daquilo que foi pedido e ponto. Falando daquilo que foi pedido sem fugir, sem tangenciar o tema, você consegue os 4 pontos para mim, tá bom? Segundo ponto, clareza de argumentação, senso crítico. Aqui a gente tem até uma barrazinha, né? Vamos dividir realmente em 2 explicações. O primeiro, clareza da argumentação. O que significa isso, Gabi? Significa que você vai ter que ser claro. Eu vou ter que ler a sua redação e entender aquilo que você está falando. Sua letra vai precisar ser legível. As suas ideias vão precisar serem sucintas. Ou seja, eu preciso ler o seu texto, preciso entender aquilo que você está falando, precisa ter início, meio e fim. Suas ideias precisam estar claras, eu preciso entender do que você está falando, até mesmo para te pontuar. Isso significa clareza. Eu preciso ter clareza no entendimento e no que você escreve para eu conseguir te pontuar, certo? E senso crítico? Senso crítico nada mais é do que o quesito que nós falamos sobre a parte da dissertação argumentativa. O momento em que você vai trazer dados, que você vai trazer exemplos, demonstrando para mim que você realmente sabe daquilo que você está defendendo, que você tem uma opinião e tem como comprovar aquela sua opinião. Ter realmente um senso crítico, aguçado sobre aquilo que foi pedido, certo? Terceiro tópico, seletividade de informação. O que é isso, Gabi? Simples. Por exemplo, dentro de um tema, por exemplo, saúde mental, eu posso ter diversos tipos de argumento para colocar. Diversos tipos. Ou seja, eu posso escolher falar sobre ansiedade, sobre depressão, que meu aluno já escutou muito bem falando isso. Ansiedade, depressão, burnout, suicídio. Eu posso falar sobre síndrome do pânico e entre outras doenças. Mas eu vou ter que ter uma seletividade. Peraí, qual que eu vou trazer? Qual que está sendo mais falada? Qual que eu tenho mais argumentos? Qual que vai ficar melhor para este tema? Então, eu preciso selecionar meus argumentos, assim como selecionar os meus exemplos também. Eu tenho uma gama de exemplos. Peraí, eu vou selecionar os melhores. Eu vou colocar aqui os melhores argumentos. Então, realmente, eu vou ter que ser seletivo. Então, eu vou ter que escolher a melhor frase, o melhor período, ou a melhor citação para colocar dentro do meu texto, certo? É isso que fala sobre a seletividade. Outro ponto aqui que nós temos, atendimento à norma da língua portuguesa, nossa norma padrão. Aqui fala até, de novo, conforme o acordo ortográfico, conforme o nosso novo acordo. E aqui vale 2 pontos, ou seja, você não pode errar vírgula, você não pode errar crase, concordância. Aqui a gente precisa ter uma boa gramática para conseguir pontuar, tá bom? Esse atendimento aqui da língua portuguesa é totalmente
A nossa gramática, então, se faltou acentuação, perde ponto. Ah, errei uma vírgula, Gabi, tá separando o sujeito do predicado, tá separando o predicado do verbo. Erro, tá? Então, aqui é toda a parte gramatical. Outro ponto, gente. Coerência, progressão, articulação, informatividade e não contradição. Aqui nesse nosso 6, que vale 3 pontos. Isso aqui nada mais é, vou até pôr uma setinha e escrever aqui para vocês. Conectivo. Uso de conectivos. Elementos coesivos que liguem as informações, que liguem as ideias que vocês estão escrevendo para mim, certo? Vou precisar usar conectivo, esqueleto, tá? Esqueleto sem argumento pronto, somente com conectivos, mas vou precisar colocar conectivos aqui. Outro ponto, coesão referencial e sequencial. O que significa isso? Gente, quando nós escrevemos, né, um texto, ele precisa, além de ser claro, né, ter progressão, como a gente falou, né, nessa parte dessa clareza também, a gente vai ter que trazer, além dos conectivos, uma boa gramática, para a gente ligar as informações, as ideias, tá bom? Então, a gente precisa ter, né, essa ligação melhor feita, que a gente consiga trazer todos os elementos dentro da estrutura sem tantos erros gramaticais, ligados por conectivos, que tenha sequência lógica, então que eu coloque ali, né, pronomes relativos para fazer a nossa retomada, qual, as quais, o isso, né, para que fique um texto claro, coeso, né, que a gente tenha uma boa articulação ali junto com a nossa coerência textual, tá? Então aqui vou ligar, que também está ligado com o nosso uso de conectivos. Deixa eu fazer uma setinha aqui. Atendimento à tipologia textual solicitada. Tá pedindo para vocês fazerem uma tipologia dissertativa argumentativa, como eu falei para vocês, não falei? Ou seja, vai ter que falar sobre ela. Vai ter que trazer elementos que comprovam essa tipologia para você ganhar essa pontuação. E como que você faz isso? Trazendo exemplos, trazendo dados, trazendo argumentos, tá bom? Certo. Outro ponto aqui, gente. Aqui a gente precisa que nós tenhamos uma redação legível, certo? Aqui a gente pode ter, né, tanto azul ou preta caneta. Prefiro que vocês sempre façam redação com caneta preta, porque fica muito melhor. Aqui nós temos a parte em que vai ser atribuída nota 0, né, se vocês cometerem algum desses quesitos. Vou ler com vocês e explicar. Escrever a lápis. Por quê? Porque acabou de falar ali em cima que só pode caneta preta ou azul, certo? Então, tudo que escrever fora de caneta preta ou azul, eliminado. Estiver em branco, obviamente, porque você não fez nada, como é que você quer ganhar pontuação? Apresentar a letra ilegível. Então, não consegui ler sua redação. Infelizmente, vai levar 0, tá? Incorrer em fuga ao tema. Tá pedindo para você falar sobre inteligência artificial, que você fala sobre meio ambiente. Não tem como eu te pontuar, porque você deu fuga total ao tema, tá? Você falou realmente diverso daquilo que estava sendo pedido. Não desenvolver o tema na tipologia textual exigida. Apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor. Lembra os direitos humanos? A gente precisa sempre estar dentro da nossa estrutura textual e sempre respeitar os direitos humanos. Conter texto com menos de 20 linhas, aquilo que eu também falei para vocês acima. Se fizer 19, 18, 17, 10, eliminado automaticamente, certo? Conter marca em local indevido que identifique o candidato. Nada de escrever alguma mensagem para o seu examinador, não faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Nada de escrever fora ali das margens. Gente, lembrem que é um texto sério, vocês precisam realmente passar seriedade na hora de escrever. Senão pode ser retirada ali a sua possibilidade de ficar dentro do concurso, tá? Aqui a gente tem, né, um total de 20 pontos, certo? Que vale a nossa redação. O nosso mínimo que a gente pode tirar vai ser 10 pontos, gente. Metade. Mas lembrem-se daquilo que eu falei. O que você disse, Gabi? Falou tanta coisa, né? Como é que eu vou lembrar? Simples. Para eu ser eliminado, eu preciso tirar menos de 10 pontos. 9,98 já tá fora.
preciso tirar 10 pontos para ser aprovado. Mas para eu ser classificado, eu preciso tirar mais do que isso, tá? Então, para você garantir a sua vaga, para você ter ali, né, possibilidade de estar dentro da turma mesmo, precisa tirar mais nota, tá bom? Não precisa tirar mais do que 10, pelo amor de Jesus. Certinho. Aqui fala outras partezinhas, mas que também não nos vem ao caso por não ser tão importante, porque que fala pra gente que o resultado vai ser colocado dentro do próprio site da FGV, né, dentro do concurso de vocês. E bom, basicamente, gente, era isso tudo que veio dentro do nosso edital. Vocês perceberam que é uma redação que veio espalhada, né, a pontuação em vários tópicos. Isso significa que você vai ter que fazer redação? Vai ter que fazer, não tem para onde correr, vai ter que treinar para a gente conseguir pontuar ali na parte estrutural, na parte coerência, na parte coesão, na parte seletividade, em tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e se você também vai fazer para o oficial, vai ter um vídeo em breve aqui neste canal. Então, siga para não perder. Tchau, gente, até a próxima!